Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Tenda Cigana e hoje, com muita alegria no meu coração, nós vamos falar de ética e comportamento para o povo cigano, que foi um dos pedidos dos alunos que estão fazendo o curso online, os clãs ciganos na Umbanda. Então, com muito prazer que eu faço não só para eles, quanto para todos vocês, até dando o que esse povo espera da gente, esse povo espiritual, quando eles vêm e falam assim: olha, filho, você precisa ter ética, você precisa ter comportamento. O que eles querem falar com isso? É isso que eu explano agora à tarde, neste programa, atendendo aos alunos do estudaremcasa.com.br que estão participando do Clã dos Ciganos na Umbanda. Esse curso que para mim foi uma alegria imensa. Nós começamos ontem a turma e, nossa, quanta coisa já aconteceu de ontem para hoje. E um dos pedidos foi ética e comportamento para o povo cigano. Mas antes, nós agradecemos a Deus, nos reverenciamos diante da sua força divina, do seu amor, do seu carinho, da sua proteção sobre nós, dos nossos pais, mães, guias, orixás e protetores, que estão sempre ao nosso lado, a nos guiar, a nos proteger e fazer com que nós façamos o nosso melhor. Aos nossos guardiões e guardiãs, que com a sua capa e com a sua força e com a sua espada, nos defende dos ataques provenientes do negativismo existente. E essa grande egrégora do povo cigano, que derrama a sua luz, seu amor e o seu carinho sobre nós, e nos permite mais um tema nesta tarde: ética e comportamento para o povo cigano. Boa tarde, Alan. Boa tarde, professora Rose, tudo bem? Graças a Deus, muito bem, muito melhor agora, né? Porque ontem começou, né, o curso, né, no Estudar em Casa, Clã dos Ciganos na Umbanda, e hoje você vê, eles estão tão alegres, tão animados lá no curso que me pediram para me explanar e eu respondo aí o pedido deles, falando sobre ética e comportamento. Com certeza, a turma já vem com aquele pessoal empolgadíssimo e inspirado para estudar sobre o povo cigano, e gente nova, gente também que quer começar a entender isso, né? Então, o curso tá lindo, tá maravilhoso. Exato, e nós começamos falando dos nossos, né, Exu e Pombagira ciganos, né, como eles trabalham. Então, assim, realmente deu uma agitada, e é exatamente com os ciganos que trabalham na esquerda, eles que são os mais exigentes realmente com ética e comportamento. Então eu pedi para que hoje eu peço licença para Carmen, vamos deixar, né, a Pombagira cigana Kiara, que coordenou esse texto, passar aí para vocês tudo que vocês aí precisam. Foi ela que trouxe aí na canalização esse texto, que já está no Facebook, já vai estar também no blog da rádio, para que todos possam, né, fazer os seus downloads, entender. E desta vez, né, aí foi muito bacana essa participação, né, que já tinha, né, Kiara, ela já disse que ela vinha realmente para esclarecer algumas coisas. Ela é realmente não só uma das mentoras, mas ela também traz ali muitos dos segredos do povo cigano, muito, né, dessa parte que nos dá alegria, que veio tirando, e ela tira mesmo, viu? O nome dela diz tudo, aqui esclarece, e ela veio aí esclarecendo e falando sobre ética. Eu adorei. E ética é importantíssimo, principalmente quando lida aí com baralho cigano e atendimento, né? Exato, quando lida com ética, quando, né, olha, é muito bacana, porque tudo que ela coloca aqui é bem legal, porque o que acontece, né, se você segue até para o que eles colocam ali e traz para todos, tá? Não só para a sua vida, mas também dentro do comportamento de atendimento espiritual e atendimento dentro desse povo cigano, nossa, que maravilhoso que fica, porque você muda mesmo, você entende o que eles querem dizer, você fala assim: meu Deus do céu, quantas vezes eu já não errei, né, fazendo isso, e é preciso
eu ter essa mudança, eu ter ali essa meia melhora no meu comportamento, porque se eu melhoro o meu comportamento, quantas coisas mudam, né? E quando esse povo cigano, ele mostra que só você pode ter essas mudanças de comportamento, e só você pode fazer realmente este melhor, nossa, quanta coisa fica boa, viu? Eu gostei bastante do que nós iremos aqui colocar, porque além de ser simples, é muito objetivo, é bem gostoso de saber, mas, assim, e isso vem, olha só, isso vem dos guardiões, né? E na direita, eu acredito até que o cigano e a cigana, eles são até um pouco, assim, flexíveis, viu? Sim. Mas, quando os ciganos, eles estão na esquerda, realmente eles são muito mais exigentes com o nosso comportamento, viu? Com certeza. Muito mais exigentes. Acredito. Professora, deixa eu só colocar uma observação. Tem gente perguntando do curso. Gente, quem quiser se matricular no curso Clãs Ciganas na Umbanda, ministrados pela professora Rose, o site é www.estudaremcasa.com.br. estudaremcasa.com.br. Você se matricula, segue todo o procedimento da matrícula, o seu acesso é liberado automaticamente hoje mesmo, tá? Exato. Então, vamos falar aí de alguns tópicos que foram colocados. Somente eu falei aí dos principais que foi trazido, então eu gostei de todos eles. É o que vem dizer realmente para que nós possamos realmente colocar alguns pinguinhos nos is, né? Então, assim, o primeiro tópico que eles colocam, né? E espiritualmente falando, então é isso que eles pedem, viu? De comportamento, e que é o mínimo. O que eu escrevi aqui foi assim, o mínimo, porque cada o seu cigano e a sua cigana, eles até podem pedir um pouco mais para você, é onde vai fazendo as diferenças, e aí dentro do curso mesmo, como tem o clã cigano que atua, que está trabalhando dentro ali da linha de Umbanda, que ele está alinhado com o verbo, ele pode pedir outra ética ainda, ele pode pedir mais comportamento ali daquele médium. Então eu coloquei um pouquinho, Sim. Um pouquinho só, né? Então, bom, vamos começar, né? Então, espiritualmente eles nos orientam, né, para mantermos um comportamento correto, né, nas nossas atitudes materiais e espirituais. Então, assim, a primeira isso, espiritualmente, nós ouvimos todos os dias. E quando eles falam isso, né, nós até executamos dentro da nossa casa espírita, mas quando sai na rua, só Deus. Então, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Verdade. É o primeiro. E um dos principais. É o primeiro. Que eles já pedem para que tratemos o outro como nós queremos ser tratados, porque quando você trata o outro como você quer ser tratado, muitas vezes você pode até passar por algumas discriminações, sim, mas quando nós tratamos e temos assim, metas, objetivos e respeitamos, automaticamente as pessoas também, elas se colocam e também se envergonham daquilo que elas fizeram anteriormente. Pode até não pedir desculpa, mas muda um pouco o seu comportamento. Então, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso eu adorei, particularmente, e era um ensinamento que em todas nossas casas tem, né? Graças a Deus. O Judson foi um dos alunos que pediu, e tá aí, Judson, atendendo os seus pedidos, eu vou falar sobre o tema, tá? Que já tá também, que é uma coisa muito bacana que a gente tem no curso, né, Alan? Uma parte, um fórum de atividades em que todos participam e que fica aí sabendo, então tá lá. Então, vamos já falar sobre isso. E um dos alunos que pediu tá online com a gente. É verdade, a professora é super presente nesse fórum, né? Isso é muito importante, né? Eu sou mesmo, bastante presente. Tem gente de todo lugar do Brasil e estreitos laços, né, professora? Estreitos laços. Não, nós temos também gente de fora, né? Então é bem bacana. Eu não posso esquecer de falar de Mato Grosso, da Bélgica, de Portugal. Abraços em todos, porque é o horário que lá é 6 da tarde. Mato Grosso não, ainda está aqui, né? Está no nosso horário, mas a Europa é 6, dependendo do lugar, 7 da tarde. Então, se eu esquecer algum país, eu vou falar beijos para a Europa. Beijos, pronto, porque é o horário que eles nos escutam na Europa. Verdade. Então, né, o nosso da noite fica muito tarde. Bom, uma coisa que é muito importante para os ciganos, que isso eles trazem dentro do clã, né, e
espiritualmente eles pedem esse comportamento para nós. Não minta, porque a mentira aprisiona e cigano é livre. Sim. Então, não mintam. Por pior que sejam, da pior maneira que seja, você pode escolher as palavras, até para você colocar as coisas como deveria, mas não minta. Não minta porque a mentira aprisiona, porque muitas vezes você tem que lembrar daquilo que você disse, não era verdade, aí você fala outra coisa, gera uma confusão maior. Então, os ciganos, eles evitam as coisas que os prendem. Então, uma das coisas que pode prender é a mentira. Então, não minta. Maravilha. Por pior que seja. Tá doendo, você é feio, pronto, você é feio. Se você puder não falar, evitar, mas se for o caso, fale, procure um outro caminho, olha, hoje não está bonito, sei lá, mas não minta. Né? Isso é uma das coisas que eles realmente pedem para nós. E quando nós estamos atendendo com as cartas, é outra coisa que eles colocam. Então, o que nós estamos vendo aqui nas cartas são os caminhos que nós estamos dando para eles. Então, quando eles falam aqui, ó, não minta, porque a mentira aprisiona, falamos o que as cartas estão falando, por isso que eles vêm mudando, falando de comportamento de cada pessoa, foi bem dentro disso que eu vi claramente quando ela trouxe essa frase, né, que a mentira aprisiona, exatamente para todos aqueles que já lidam com o oráculo, porque às vezes não é certo iludir o nosso consulente, não é certo falar algumas coisas para ele, olha, você vai ganhar na loteria, porque você vai casar com um homem rico, não façam isso, porque isso aprisiona. Né? Então, foi muito claro que ela colocou para mim. Bom, outra coisa que eu adorei. Quer fazer um comentário? Pode fazer. Quero fazer, na verdade, assim, que não se deve falar, né, o que a pessoa quer ouvir, né? Acho que muita gente, quando tem acompanhado o programa, tem percebido que a professora fala o que é necessário, não o que a pessoa quer ouvir. Né? Eu acho que isso é um grande ponto forte da ética dentro do baralho cigano, quando se está jogando para uma pessoa, né? Isso. E eles, dentro do clã, um cigano não mente para o outro. Então, é muito importante saber isso, né? Às vezes, quando eles estão fora do clã, quando eles até falam, nós já até mentimos para os não gádjos, né? Que são os não ciganos. Mas muitas vezes foi para sobreviver. Mas como nós estamos falando de um clã espiritual, então a primeira coisa que eles fazem vamos corrigir isso, e eles pedem para ter esse comportamento aí bem bacana. Eu gostei bastante desse tópico, né? Que veio aí colocando. Bom, o próximo é seja justo. Mas não julgue o próximo irmão. Escute as duas partes primeiro. Mas não julgue. Tente entender, porque um fez uma coisa e o outro fez a outra. Não julgue. Não julgue para não ser julgado. Então, quando eles pedem isso, para não julgar, também é outro ponto. Porque nós atendemos N pessoas com culturas, com formas de serem educados completamente diferentes. Então, não é porque na nossa cultura é errada que na outra é certa. Não é porque para nós é errado que para o outro está errado. Então, assim, não julga, escuta. Depois, coloca sempre o que está trazendo o seu oráculo. Olha, ou então, segundo a minha tradição, é assim, eu não sei como é a sua tradição. Como é a sua tradição? Para que haja o compreender de cada lugar, o compreender o que é de cada lugar. Então, mas jamais julgue. Não julga. Escuta as duas partes e depois, né, dê o aconselhamento, mas tendo ser imparcial. Eu sei que acho que o mais difícil de atender com baralho é ser imparcial, viu? Sim. É o mais difícil. Porque nós temos culturas diferentes, sabemos o que muitas vezes um comportamento desregrado pode trazer, e isso sabemos que vai gerar karmas. Nós podemos alertar no término do aconselhamento, mas jamais julgar. Perfeito. Jamais, é isso. Tá? O outro que eu gostei bastante cobre o valor do seu trabalho com equilíbrio e faça com alegria para atender o maior número de pessoas e todas ficarem felizes com a troca. O que é a troca? Você presta o serviço e eles remuneram por isso. Né? Para os ciganos, a hora de trabalho executada é remunerada. Então, faça o seu melhor para que os louvés é dinheiro, né, venha com fartura. Então, isso é muito importante, né? Você fazer o que você escolheu e ser ali
com fartura. Às vezes a gente pode cobrar até um pouco menos, mas de repente você atende um número maior de pessoas, todos ficam satisfeitos com o seu trabalho, e quando você vê, você está realmente com fartura. Então, quando for cobrar um trabalho, faça isso com equilíbrio, tá? Os ciganos nunca abusaram disso. Números, assim, fora de órbita, né? Porque o meu trabalho é diferenciado, então tem que ser mais caro. Não. O meu trabalho, ele está aqui, é este o valor, fazemos as trocas, e com isso um vai falando pro outro, quando menos se espera, tá lá um número de pessoas que é ali acariciado com o seu trabalho. Então, é muito importante isso, fazer com equilíbrio, né? Nem muito pouco, nem muito caro, com equilíbrio. Ambas as partes têm que ficar satisfeitas. E quando ambos ficam, realmente o dinheiro rende. É um dos segredos. E se valorizar também, né? Quem tem que se dar o valor, né? Diante daquele trabalho que você está fazendo, o tempo gasto e tudo mais, né, professor? Exato. Então, mas faça o justo, combine o justo, né? Combine o justo, né? Aí aonde vem depois, tá? Um dos últimos, né? Porque muitas vezes você quer cobrar, mas aquela pessoa está precisando daquilo, e assim, eu acho que é o último tópico, né? Um dos últimos que os ciganos eles pedem, né? Se você vê alguém precisando de algo, pense naquilo que você pode fazer, porque afinal de contas, poderia ser você no lugar daquela pessoa. Então, como você pode ajudar? Um cigano sempre ajuda o outro. Então, quando eles pedem o trabalho com equilíbrio, é também pensando nisso. Você você vai receber sua hora trabalhada e você vai, claro, né, ajudar como você pode, fazendo o seu melhor. Claro que tem que ter as trocas e as trocas com equilíbrios, né? Não pode também a pessoa, quero pagar o mínimo por aquilo. Então, nada impede que você diga não. Tem que ser o justo, o equilibrado. Então, isso eu gostei bastante. Muito, muito, muito. Essa questão de dizer não, eu acho que é uma grande dificuldade, talvez, das pessoas que estejam começando, né? Exato. Que isso não é um pecado, isso não vai... Né, não. É um problema. Tem que... Não. Tem que ser o justo. Foi o justo, né? Foi ali, porque assim, todo mundo quer ganhar $1 milhão em uma hora trabalhada, correto? Sim. O que você faz gera $1 milhão? Vale $1 milhão? Se para você vale, para outro não. Mas assim, o que adianta também você ter um monte de conhecimento e não compartilhar? Sim. Então, é isso que eles falam. Que o que você tem de conhecimento, você compartilhe, né? Você compartilhe com o que é justo. Bacana. Bom, exatamente, ó. Sempre que puder e ver o sofrimento de um outro irmão, pense no que você poderia fazer para ajudar. Por quê? Porque um cigano sempre ajuda outro. Então, nem que seja uma palavra, nem que seja aquilo que você está vendo. Eu não posso, às vezes, resolver o problema, mas eu posso dar uma pequena ajuda. Tocou seu coração? Faça. Isso é muito importante. Então, muitas vezes, através do seu trabalho, você pode ajudar o outro irmão. E depois que vocês ajudam ali, né? Como eles colocam, o cigano sempre ajuda outro, você também ganha um amigo e não um inimigo. E isso é muito importante para eles. Muito, muito, muito importante manter a comunidade sempre unida. Então, quando nós podemos fazer ali, ajudar o nosso irmão, pensar o que eu posso fazer por esse irmão, o que eu posso colocar ali, talvez ele tem tudo, mas ele não tem alegria no coração. Será que uma palavra, um livro, um aconselhamento, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Faça o que você pode para ajudá-lo. Tá muito bom, bacana mesmo. Então tá, e uma coisa que eu gostei bastante, esse tópico, é o seguinte. Não traia, porque a traição é um verdadeiro ácido que corrói e traz sofrimentos para todos os envolvidos e para toda a família também. Porque muitas vezes há relacionamentos que eles estão a 3, mas quando eles são descobertos, são 3 famílias sofrendo, não são só 3 pessoas sofrendo, são 3 famílias sofrendo. 3 famílias que vai acarretar, sim, problemas emocionais, problemas físicos, problemas, né, de comportamento. Então, assim, quando eles pedem não traia, eles estão pensando muito mais na família do que nos envolvidos, viu? Muito mais, porque a família para o cigano é fundamental. Com certeza.
Então eles pensam muito mais na família, o que vai acarretar para a família, do que o que acarreta para as 3 pessoas envolvidas. Então não trai. E ainda continua, porque quando um cigano trai, olha como é sério isso para eles, né? Ou ele é expulso do clã onde ele vive, ou ele é condenado à morte. Não tem acordo não. Então tem até clãs que expulsam, mas ele vai ficar, a Deus dará. Então ele não tem mais o apoio da comunidade da qual ele vivia, que um sempre ajuda o outro, um sempre está do lado do outro, um sempre vê o sofrimento e a necessidade do outro e ajuda. Então, quando ele é tirado ali, de dentro do clã, de dentro da estrutura, é para ele exatamente o que? Aprender a dar valor. Então, ou ele é expulso ou ele é morto. Quando eles matam, é para dar o exemplo mesmo, para não fazer. Não tem perdão, não tem discussão, não tem o que falar. Não há o que conserte isso, essa é a palavra. Muito sério. Realmente radical a atitude, né? Muito, muito radical. Então, é duro porque o que eles tentam manter? Toda uma ordem, as suas famílias com as suas famílias, para elas cresçam ali harmonizadas. Quando um vê o sofrimento do outro, sempre ajuda, isso é um fato. Eles sempre ajudam, eles sempre estão do lado, um sempre ajuda o outro, que é o que veio ali com um dos tópicos, mas quando há traição, que tem as famílias sofrendo, então assim, o sofrimento acaba-se muito fácil, ou se é expulso ou morto, não tem muito o que fazer, pronto, acabou. Pronto, não tem muita coisa, porque assim, se eles, sempre que vê o sofrimento do irmão, vão lá, ajudam, colocam, dão apoio para minimizar aquilo o máximo possível e todos terem a sua harmonia, como que ele pode trair isso? Para eles é realmente inaceitável. E eles fazem isso mesmo. Pode procurar em qualquer lugar. Como que o cigano trata uma traição? Vocês vão ver, ou a expulsão ou a morte. Um dos dois. Então, dependendo até do clã, eles deixam vivo, mas expulsam. E dependendo de outros, eles matam. Pronto, acabou. É duro, né? É duro. Mas eu acho que por isso, é bem radical mesmo, mas por isso que a ordem acontece, né? Existe essa disciplina entre todos, né? Existe a disciplina, até porque eles sabem, são ciganos, passam por vários lugares, vão sofrer discriminações, vão passar por problemas, vão passar por as coisas. Se juntos é difícil, imagine ele sozinho. É verdade. Então, se ele sozinho, o que acontece? Ele vai passar duras penas. Então, ou você valoriza o que você tem, e essas são uma das regras, ou então não tem por que você ficar conosco. É bem isso. Né? Bom, para os ciganos, a família é o mais importante para eles. Realmente a família, e eles orientam para que mantermos o nosso relacionamento harmonioso com as nossas famílias, tá? Se hoje não temos esse relacionamento harmonioso dentro das nossas famílias, problemas com pais, problemas com mães, problemas entre irmãos, espiritualmente eles ajudam a equilibrar essa situação para que todos tenham ali, cheguem nas suas famílias e elas sejam aí harmoniosas. Realmente tem que ter um equilíbrio. Filho respeitando o pai, né? Pais respeitando os filhos, tendo ali sempre pelo menos um relacionamento de amizade, né? Dentro da egrégora do povo cigano, eu diria assim, que os adultos, eles são a faixa do meio, né? Porque as crianças são hiper importantes, porque é a continuação do povo cigano. E os mais velhos são mais importantes também, porque eles que são os grandes orientadores com seus conhecimentos e com a sua verdade, tudo o que passaram. Então, os adultos, eles ficam nesse meio termo, tendo que administrar as duas coisas. Mas administram as famílias, administram os filhos, administram cuidar dos seus velhos e também das suas crianças. Então, nós não ouvimos falar muito que há brigas dentro de casas ciganas. Pode haver, mas nós não sabemos. Não é como você não vê uma cigana na delegacia falando que apanhou, bateu, aconteceu. Pode acontecer? Claro que pode, né? Mas ela vai levar para a mais velha. Eles resolvem entre eles. Entendi. Então,
o que acontece ali? Esse mais velho vai punir esse adulto e ali ele passa por uma punição e aquilo é corrigido para que as famílias sejam harmoniosas. Então, comportamento desregrado dentro das famílias também só não é punido com a morte, mas é punido com severidade também, para que haja harmonia, porque os filhos é importante porque dão continuidade. Esses adultos têm que manter, sim, um bom comportamento para dar o exemplo. E esses mais velhos, eles são ouvidos e respeitados. Até porque são exemplo dessas crianças que amanhã serão os adultos. Exatamente, serão os adultos, que é exatamente o quê? O próximo tópico. Né? Porque eles nos orientam a sempre escutarmos os mais velhos. Então, até por isso, isso já acontece dentro da egrégora do povo cigano, nem mesmo eles nos orientam que vamos pedir ali o aconselhamento para os cacus, para a baba, para o barô, que são os mais velhos, e eles sempre trazem uma orientação, trazem ali um auxílio para nós, né? E eles nos orientam a cuidarmos muito bem das crianças. Por quê? Porque se cuidamos bem das crianças e as educamos, não vamos precisar nos preocupar com o futuro. Porque serão crianças que vão honrar os mais velhos, que vão cuidar das coisas. Então, né, quando nós falamos, né, da hierarquia cigana, né, espiritual, que foi o programa passado, que as crianças, a partir dos 7 anos, já trabalhavam dentro das casas espíritas, já tinham responsabilidades, eram elas que cuidavam de levar os recados, servir ali as entidades ciganas e explicar todas as coisas, é também já mostrando, olha, vem a educação, já vem ali. Quando você olha uma cigana, mesmo na rua hoje, quando você olha uma cigana que ela está lendo a mão, que ela está fazendo alguma coisa, você pode olhar, os filhos estão perto. É verdade. Pode procurar, você vai olhar, os filhos estão perto. Então, assim, por mais que muitas vezes seja o que elas estão fazendo aqui, seja um pouco desarmonioso, mas algumas coisas você vê que você fala, meu Deus, isso se mantém, as crianças estão perto, elas saíram para pegar ali o pão, para levar para suas mesas, elas criaram ali uma maneira, pode não ser a mais harmoniosa, mas elas criaram uma maneira de ter o pão e levar para casa. E as crianças sempre estão com elas, sempre, sempre. Né? Até porque a responsabilidade da educação é da mãe dentro da egrégora do povo cigano. Então, ela cuida disso com maestria. E é ela, sim, que ensina a honrar os mais velhos, até porque os adultos já dão esse exemplo de ouvir. Né? Eu já falei para vocês da Cris Romani, que é onde os homens fazem as suas reuniões, onde as mulheres não entram, só a baba que entra, tal, tudo mais. Quando as crianças veem isso, que eles conversam, que eles têm ali regras, que eles têm toda uma hierarquia a ser obedecida, esses ciganinhos obedecem. Sim. Então, eles vão ser, claro, pessoas melhores. Com certeza. O geral vai ser melhor também, né? A convivência com... O geral vai ser melhor também. Então, isso é muito bom, porque é muito gostoso da gente ver, né? Que são crianças que gostam da música, aprendem a tocar desde pequeno, se dedicam, não esquecem as suas culturas, apesar que hoje a gente vê, né? Muitas casas dos ciganos têm TV, videogame, uma série de coisas muito próxima do nosso mundo, vamos colocar assim, né? E eles conversam pela internet, fazem uma série de coisas, mas assim, eles se voltam para a cultura, vão sim para as festas, dançam, cantam, e não esquece isso, isso é muito importante. Bacana isso. Não deixando se perder a cultura ali, né? Não se deixando se perder, exato. Não se deixando como a nossa, né? Que já muitas coisas já se perdeu, muitas coisas nós já não encontramos, né? E se bobear, vai ficar realmente no esquecimento, né? Uma coisa que fica muito marcada na cultura cigana é o respeito ao próximo sempre, né? O assunto de hoje tem tudo a ver com isso. A convivência com o outro é o que vai realmente mudar todo mundo aí, né? E por isso a gente não consegue conviver, as pessoas não conseguem conviver, as pessoas que não são ciganas, vamos falar, não conseguem conviver em harmonia por essas diferenças e não respeitando as diferenças. O povo cigano ainda tenta
driblar um pouco essas diferenças e consegue lidar muito melhor com isso, né? Muito, muito melhor com isso, apesar que passam sim por discriminações, passam sim por problemas, muitas vezes, né, até hoje há discriminações, há problemas, né, às vezes as pessoas, elas tratam bem na frente, por trás não. Então ainda tem umas coisas que são complicadas, mas o que é importante é como ele se mantém dentro. Então essa raiz, que essa ética aqui, o que se mantém aqui material, se mantém espiritual, é o que nós estamos falando. Então quando me pediram, né, que o nosso aluno lá pediu, olha, fala um pouco mais de ética de comportamento, né, esse é um tema que eu quero saber mais, eu falo para ele, olha o que os ciganos nos pedem, né? Porque se nós fazemos isso, porque no nosso dia a dia, as pessoas vão ver que nós temos uma mudança de comportamento e que as coisas, claro, vão ficar muito mais harmoniosas. Então, as coisas tendem a quê? A irem para o seu devido lugar. E quando chega no seu devido lugar, o que acontece? As coisas se equilibram. Então, muitas vezes falam, nossa, o que você fez? Por que você está tão bem? Essa é a pergunta sempre. Por que você fez? Por que você está tão bem? Por que você está tão bem, né? Mas a outra pessoa, às vezes, responde, eu estou estudando, eu estou vendo outras coisas. É onde desperta. O que você está estudando? Porque eu também quero aprender. Também quero ler. Sim. É isso que nós temos que desenvolver, né? Perfeito. É isso. Então, essa ética. A ética, agora até fazendo um resumo bem rapidinho, né? Então, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso tem que fazer, né? Eles pedem para que, os ciganos espirituais, tá? Para que nós não minta, porque a mentira aprisiona, né? Seja justo, isso é muito bacana, e não julgue. Né? Você tem que fazer atendimentos, você tem que estar com as pessoas com imparcialidade, independente se ela tem $1 milhão na conta e a outra tem R$1. Trate com imparcialidade e não julgue ninguém. Não é porque o outro tem mais que você trata melhor que o outro que tem menos que não tem nada. Nada disso. Não julgue. Sempre escute as duas partes e com isso as coisas têm que continuar. Cobre o valor justo pelo seu trabalho. Então, porque por cigano tem trocas. Sim. Isso é muito importante, né? Não traia, porque a traição é um ácido que corrói tudo, realmente corrói, traz sofrimento para as famílias, aquilo se estende. Sabe assim, quando você joga ácido no chão, que ele sai comendo tudo assim? É isso. Então pensa isso sendo jogado em cima de uma casa, em cima de uma família. Aquilo vai corroendo, vai espirrando, vai machucando. Então, não façam, é o que eles pedem, espiritualmente falando, não façam, né? Então, sempre que puder, alivie o sofrimento do outro, com o que você puder, dê o que você pode, não faça mais do que você pode, dê o que você pode, eu posso isso, faça, e não olhe para trás, essa é uma coisa muito importante, você fez porque você quis, porque você podia, e não porque você queria aparecer. Olha, eu adoro essas colocações deles, tá? Adoro essas colocações deles. Porque você fez, ponto, acabou. Então, não fica aí depois, eu fiz isso, você viu quanto que eu ajudei? Nossa! Não faz isso, sabe? Porque você vai tomar bronca da egrégora do povo cigano, pode ter certeza disso. E outra coisa, né? A família, que é muito, muito, muito importante para eles, a família para eles vem em primeiro lugar, mesmo a procriação e o cuidar dos seus velhos, né? E tem que cuidar do quê? Da educação dessas crianças, porque elas serão o futuro, e se elas forem bem tratadas agora, é claro que você, né, não precisa se preocupar com o amanhã delas, né? Elas vão saber se virar, porque vão seguir os seus exemplos. Bacana. Isso. Então tá. Já está no blog da rádio? Sim, blogdaradio.com.br. Já está no blog de Carmen, carmenromanissunacai.blogspot.com. Já está lá também para que vocês possam aí tirar, fazer downloads, fazer o que vocês precisam para tirar ali todas as suas dúvidas. Esse é um dos comportamentos que eles não pedem. Viram que não é muita coisa? Nossa, né? Vão me colocar toda uma série de regras. Não.
Não vão. O que eles pedem é comportamento, que é o que eles sempre falam quando nós atendemos com as cartas, é comportamento. E dentro do comportamento, você, é claro, vai continuar como eles, né, livres como o vento. Então é muito bacana toda essa colocação. Bacana. Foi muito bacana escrever isso, viu? Muito mesmo. Eu acho interessantíssima a questão do comportamento com a criança, né? Ser o reflexo. Ó. Os pais exigem muito das crianças um comportamento diferente, na frente das crianças agem errado, né? Dentro de casa, com as pessoas na rua. Então acho que a gente mostrar para as crianças com gestos, porque essas crianças vão ser exemplos de outras crianças depois. Né? Eu acho que tá aí, eu acho que é uma coisa muito, muito bacana dos ciganos, por isso que essa cultura se estende até hoje e a gente está falando disso hoje, né? Isso é lindo, eu acho. Esse eu também acho isso. Os pais pregam umas coisas para os filhos. Uma coisa que na nossa cultura está acontecendo, que não acontece na cultura cigana, em relação às crianças que você colocou, é assim, eu tenho pouco tempo para dar de atenção para eles, então eu compro tudo que eles querem. Sim. Isso não acontece na cultura cigana. Isso é ótimo. Por quê? Porque, assim, a atenção, eles sabem que o pai vai sair para trabalhar, que a mãe tem uma série de afazeres, ela vai fazer os seus afazeres e para onde que ela for, eles vão juntos. Então, se ela vai trabalhar com cartas, eles vão estar ali por perto, eles vão estar ali com ela. Então, não tem essas trocas, porque eu não estou com você, né? Eu sei que nós aqui, ocidentais, nós temos que trabalhar, às vezes, né, a mulher tem que trabalhar igualmente 9 horas, leva às vezes 1 hora para ir, leva 1 hora para ir para o trabalho, 2, né, outras, às vezes 1 hora, 2 horas para voltar, já são 13 horas fora de casa. Eu entendo, mas, porque eu trabalhei fora também, e eu tenho filhos, mas tem que ter aquele tempo, sim, aquele tempo de parar, aquele tempo de fazer a lição com o filho. Precisa. É chato, às vezes mas é o momento que as crianças lembram, né? É uma coisa que é bastante bacana, né, Alan, que ontem nós estávamos gravando e eu vim na volta sentindo falta do tempo que eu ia no cinema com meu filho. Sim. Então, nossa, o quanto que isso é bacana. Então, é o tempo que eu tinha com ele. Era o tempo, poxa, nós vamos no cinema, nós vamos ver todas essas coisas. Então, assim, o mundo para eles não é feito de videogame. Pelo contrário, os brinquedos são outros, as coisas são outras. A cultura é outra. Mas, assim, a mãe sempre está por perto. Isso é impressionante. No Brasil, esses ciganos que hoje a gente encontra na rua, né, você chegou a fazer uma citação deles, eles sempre estão com as crianças na rua junto também, né? Sempre. Sempre, né? Sempre. Tá? Então, é muito importante as pessoas verem isso e colocarem isso, puxa vida, né? Eu preciso tirar. Olha, filho, a mamãe trabalhou 13 horas, eu vou fazer ali um negócio, vou fazer a comida, depois da janta eu fico 1 hora junto com você, 2 horas, né? Eu sei que às vezes a mulher quer ver a novela, quer ver alguma coisa, mas assim, a novela passa. A novela passa e eu sei que possa até gerar aí algumas críticas para mim, né? Mas assim, mas também ali, o tempo daquela criança também passa, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem que todo mundo quer uma distração, eu sei, mas assim, o tempo fica às vezes escasso, mas é preciso administrar. Então, administrem para que vocês possam ter tempo para todas as coisas. Tempo para a novela, tempo para ficar com os filhos, porque é uma das coisas que não só nós adultos, como eles lembram. Eles lembram e eles sentem falta. Quando eles veem algumas coisas, eles comentam. Pode observar, né? Então, eu que tenho o meu grande, né? Esses dias eu estava falando, nossa, por que ele cresceu, né? Ele cresceu porque eu não pude segurar. E eu sinto falta, sim, daqueles momentos de ir para cinema, as broncas na hora da lição, porque eu não queria estudar, não queria tirar nota, não queria fazer... Tem tudo isso, eu sei o quanto isso é chato, mas assim, quando vejo que ele conseguiu alcançar algumas coisas e que eu fiz parte daquilo, nossa, como eu fico feliz. Então é isso que faz aí a diferença. E hoje é exemplo para outras crianças, né? Então, quando ele tiver os filhos dele e tudo mais, isso eu acho bem legal. Acho que
todos nós devemos levar isso muito em consideração. As crianças são muito importantes. Muito. É isso daquilo que nós somos, né? A criança interioriza aquilo que a gente é, né? Ela interioriza que nós somos, exatamente. E isso o povo cigano trabalha muito bem, assim como eles trabalham os velhos. Então, assim, uma coisa que é muito importante também, você não vê um velho cigano jogado na rua. Não tem. Não tem. Então, assim, existem outras pessoas que estão na rua, mas se você perguntar, você não encontra ciganos. Ele foi... Não tem. Se ele é ali um senhor, ele sempre está cuidado. Ele é um dos primeiros a ser cuidado dentro ali daquele clã que ele está. Por quê? Porque ele é o grande conselheiro. E as pessoas ali dos ciganos respeitam esse conselho. Então, assim, eles não vão desperdiçar. Então, não existe velhos ciganos na rua. Nem velhos, nem velhinhas. Isso é interessante. Isso, não tem. Não tem mesmo, viu? Asilos perdidos, crianças em orfanatos, crianças ciganas não vão para orfanatos. Não vão. Tão importante que é a família para eles. Então, espiritualmente, quando nós estamos trabalhando com os clãs ciganos, que eu entro, agora você imagina, né? Quem pediu ética, quem começa pedindo ética e comportamento, né? Exatamente os guardiões. Por quê? Porque se temos uma casa harmoniosa, uma família que respeitamos, somos equilibrados no cobrar, no fazer, não traímos, né? Respeitamos, fazemos ao outro que gostaríamos que fosse feito para nós, eles continuam nos guardando dos ataques provenientes do negativismo existente, mas também somos ferramentas de trabalhos para eles e não atrapalhamos a evolução deles. Porque, por exemplo, se estamos trabalhando com os nossos ciganos e ciganas aí, que estão na esquerda, e vêm e pedem para nós trabalhos de amarração. Digamos que a pessoa fale aí, olha, eu tenho posso pagar tantos mil para você. Será que é um trabalho bem remunerado? Sim. Então, é a hora que se pensa, porque não será um trabalho bem remunerado, é uma amarração, você está atrapalhando a evolução do seu guardião e da sua guardiã. Está atrapalhando, se atrapalha. Quando você vende ali os trabalhos, quando você oferece ali os conhecimentos deles para vir a fazer tudo isso. A espiritualidade já nos ensina que a amarração é vista como homicídio. Homicídio. Imagine você colocar um homicídio nas costas dos seus guardiões. Não façam isso. Jamais. Então, eles pedindo esse comportamento, eles têm até como melhor nos guardar, porque temos o quê? Temos ética. Temos ali, não, esse meu filho, ele tem ética de comportamento. As pessoas olham de outra forma. Tem a nossa guarda, podemos ser apredejados, mas é porque damos bons frutos, e não porque tivemos ali ervas daninhas à nossa volta. Então, eles vão nos guardar das pedras, mas é porque damos bons frutos, e não porque somos ali ervas daninhas. Bacana. Então, isso eu acho bárbaro, né? Bom, o Kleber está assim, parabenizando, ele gostaria de agradecer pelos programas. Kleber, vou falar uma coisa para ti. Jamais pensei que ia também ter tantos programas, eu fico felicíssima de fazer todos, né? E que o programa dele, ele é um médio de desenvolvimento e o programa ajuda ele na caminhada espiritual. É um dos objetivos mesmo. Se você conhece ali um pouco disso, Kleber, e eu posso aí um pouquinho te ajudar na sua jornada, nossa, como eu fico contente, tá? Bacana. Isso é uma observação, assim, você está falando de uma cultura dos ciganos, né? E como isso ajuda para aquele médium que incorpora no terreiro, né? É interessante que esse comportamento dos ciganos encarnados, eles levam isso para os trabalhos espirituais. Sim. Eles prezam essa característica no momento de um aconselhamento, eles vão abordar em algum momento talvez isso na vida de uma pessoa, né? Exigir esse comportamento, essa ética para que essa pessoa melhore. Entender isso, como eles atuam encarnados, a gente entende também como eles atuam desencarnados, né? Então, você viu que bacana? Você viu que com isso as pessoas vão melhorando? Então, assim, ajudar ali ao médium
que esse médium vai estar ali tendo um bom comportamento, ajuda ali essa egrégora a manter ali o seu caminho espiritual, né? Ele fazendo ali a sua jornada, porque quando você mantém regras ali de um bom comportamento e de fazer realmente o bem, ajudar naquilo que pode, mas fazendo o seu melhor e não o seu pior, vai ser muito bacana estar ali ajudando, né? Então, vamos fazer sempre o melhor, porque essa egrégora realmente ajuda bastante, né? Com certeza. Com certeza. Muito, muito, muito. Estão mandando perguntas, tá? Elaine, as perguntas eu respondo no programa da noite, porque o programa da tarde é para explanar o programa, assim, o tema do programa como foi agora, e eu respondo algumas perguntas que chegam, né? Mas, assim, as perguntas particulares é no Magia Cigana, porque a Magia Cigana tem 2 horas, e aí dá pra gente explanar isso de comportamento, de ética, junto com o baralho. Eu vi que você me pediu para responder, mas, assim, não dá para responder com baralho no programa da tarde, né? Verdade. Até lembrando, quem está ouvindo Tenda Cigana agora pela primeira vez, a professora Rose apresenta o Magia Cigana às 9 horas da noite aqui na rádio, toda terça-feira. Então, contamos com vocês e perguntas pessoais também são respondidas, além de um tema sempre, vamos até dizer, quase inédito, não inédito, depois de 2 anos de programa. Olha, Ana, eu acho que nós repetimos alguns programas, numerologia, claro, né, astrologia, lógico, lógico, né, até porque, né, todos adoram esse tema, é os recordes mesmo, né, o programa que a Carmen veio de 1 ano, eles adoram também, eu também, gosto bastante desse daí, mas assim, os outros, não acredito que eu não repeti não. Eu pode ter tido tema parecido, mas sempre com uma outra abordagem, né? Quando eu falei hoje que eu ia fazer, que o aluno pediu lá do fórum, aborda um pouco mais, eu acabei fazendo aí um fórum que eu tenho certeza que vai para apostilas dos alunos agora, né, falando sobre ética. Então, assim, todos os outros capítulos, vamos dizer assim, do curso, vai fazer ali, pode gerar tópicos, que pode gerar programas, que podem gerar, né, ali algo bastante positivo na vida de todos. Então, nós vamos, mas os programas mesmos em si, eu acho que é mais numerologia e astrologias, que são os que se repetem por causa até do número e até por causa, né, do que acontece. Todos adoram, né? Eu também gosto bastante. Olha só, tem uma dúvida da Cristiane em relação ao povo cigano. Ela diz assim, a professora Rosa adora o seu programa, ela pergunta de que forma o povo cigano cultua os ancestrais. Então, tá lá no curso. Você sabe que nesse curso, amada, eu falei da criança cigana, mas na criança cigana, eu vou até a hierarquia do barô e da baba. Né? Tem um capítulo especial no programa, né, que eu falei que é o bônus do curso, né, que todos já me perguntaram, você vai falar sobre a criança tal? E o bônus, eu até tinha feito antes deles terem pedidos. Então, assim, tem uma cultuação? Tem sim, mas está lá, né, no capítulo, tá? Eles reverenciam sim os ancestrais, eles respeitam, né? E isso é muito bacana, como eles cuidam também, porque eles cuidam bastante bem da criança e dos mais velhos, né? E fica ali no meio, que são os adultos, que são os trabalhadores mesmo, né? Então, mas as crianças e os mais velhos, sim, tem sim um trabalho de estar ali fazendo. Pode até ser que eu fale aí sobre como eles cultuam, dando uma brecha aí para vocês, tá? Sobre o que é, tal, tudo mais, mas assim, não dá para explanar muito durante o programa não, né? Com tantos detalhes, né? Verdade. Tá bem, isso foi bem abordado no curso, né? Realmente, por isso que a gente recomenda. Eu falo que o curso Clãs Ciganos da Umbanda foi talvez um dos mais ousados passos voltados desse assunto, né? Ousadia. As crianças, né? Que as crianças a gente vem ouvir dizer mesmo aqui no programa, que é um assunto. A gente não, você pode buscar criança cigana, você não acha muita coisa.
Foi um dos assuntos aqui no programa também. Foi assuntos do programa. E olha, o capítulo de crianças ciganas é até um tema que eu posso abordar, mas faz parte, eu dei como bônus. E quando eu coloquei a criança cigana, eu passei pela criança, passei pela família, passei das responsabilidades, falei dos cargos que eles têm, cada um que tem dentro da, vamos dizer assim, do clã cigano, como eles sobem de cargo, como não, eu expliquei bastante, mas é porque a criança para eles realmente são ouros que eles ganham ali, porque é a continuação de tudo isso. Então é muito bacana, muito, bem bonito falar sobre, né, tudo isso, né, eu gosto bastante. Verdade. Gosto bastante. Só deixa eu lembrar que os temas até sobre esse de crianças que a professora abordou, entre outros, também estão disponíveis em nosso canal do YouTube, youtube.com/Toques de Aruanda. Busquem lá por Tenda Cigana ou Magia Cigana, Carmen Romani, professora Rose de Souza, vocês já encontram ali todo o acervo de programas disponíveis e de todos os assuntos abordados aí no decorrer desse tempo todo. Exato, foi um prazer para mim escrever, assim, juntar conhecimentos que nós abordamos nesses 2 anos, colocar tudo ali, estudar como aquilo se encaixava, né, dentro de cada, vamos dizer assim, com alinhamento com cada, né, trono divino. Nossa, para mim foi brilhante ver como tudo anda, e assim, né, até contando um tópicozinho que ontem na gravação, eu não tinha percebido, eu vou contar para vocês uma coisa que eu não tinha percebido, que conforme a gente ia estudando os tronos divinos, eles cuidavam da fé, né, quando a gente estuda um dos tronos, eles cuidam da fé, depois eles cuidam do amor, depois eles cuidam da saúde, e depois eles cuidam do dinheiro. E eu fui me dar conta disso durante a gravação. Eu falei, meu Deus, não é que é verdade isso? Eu fui me dar conta disso, eu falei, nossa. E aí, hoje a gente falando de comportamento e ética, então tudo começa exatamente, tinha que começar com os nossos, né, amados guardiões e guardiãs, porque se você tem todos esses cuidados que eles estão pedindo, depois você vai cuidar da sua fé, regenerar a sua fé, equilibrar a sua fé, depois você pode pensar sim, nesse campo emocional, porque todos os nossos relacionamentos são harmoniosos, depois você pensa no que você pode deixar o seu corpo em ordem, sem problemas, sem dores, e buscando curas, para depois você pensar nas finanças. Quando eu vi como eles cuidam desses tópicos, vamos colocar assim, porque quando eu escrevi eu estava preocupada com os tronos. Sim. Eu não estava preocupada com um trabalho tão espiritual. Sim. Eu me dei por conta quando estava gravando. Falei, meu Deus, que legal isso! Nossa, e ter esse alinhamento, né, para que todos possam. Então, olha, o curso ele vai tratar disso. Foi quando eu vi isso gravando, quando eu vi isso com clareza, que eu estava tão preocupada em passar informações de como colocar para os alunos e colocar todas as coisas. E hoje, quando me surge assim, olha, qual é o tema? E me pedem, eu falei, meu Deus do céu. Mas eu não tinha me dado conta de como eles vinham cuidando de tudo isso. Até para mim, foi uma lição. Verdade, realmente, é impressionante que, até para as pessoas entenderem que você aborda a linha, né, o clã cigano correspondente a cada trono divino, que seria a cada orixá. Exato. Especialmente. Então, é incrível realmente o conteúdo do curso e a dinâmica. Por isso a pessoa sabe que trabalha com cigano, está no seu desenvolvimento, não sabe muita coisa do cigano pela sua insegurança de acreditar no que o cigano está passando, aquela ideia de da minha cabeça. Aquela ideia que é da minha cabeça é ótimo, né? Não é mais, né, agora. Está muito aberta essas informações para as pessoas que descobrem que o seu cigano ou sua cigana trabalha na linha daquele orixá, sob a regência daquele orixá, com aquelas ferramentas. Isso é ótimo. Oferenda, isso é incrível, As oferendas são, assim, maravilhosas mesmo, como vocês vão fazer, né? E o que eles deixam também à disposição, né, sobre a oferenda, acho que foi uma parte que eu mais gostei,
porque você pode oferendar, você pode fazer uma parte maior, você pode dividir com a sua família, você, dependendo daquele, vamos dizer assim, daquele orixá que estamos trabalhando e o que queremos direcionar, podemos oferecer na casa de uma família que está precisando exatamente daquele verbo, daquele orixá na sua vida. Então eles levam isso. Então assim, eu achei isso divino, as ferramentas com as quais nós trabalhamos, eles continuam trabalhando com os 4 elementos, mas esses 4 elementos, nós temos uma versatilidade que abre para vocês um leque que é muito importante de estar trabalhando. E com isso, né, claro que os nossos guardiões e guardiãs, eles tinham que colocar alguma coisa, né, e tinham que chamar aí a atenção para alguma coisa, e eles vieram aqui falando e esclarecendo para vocês o que é importante. Então você vê, dentro do comportamento, quem mais cobra é exatamente esses nossos amigos guardiões, né, que são os ciganos e ciganas que estão trabalhando no lado esquerdo. Eles que mais pedem comportamento e explicam sobre isso. Bacana. Até os que quiserem até ter uma ideia, tem uma aula introdutória disponível no YouTube ou no próprio site estudaremcasa.com.br. Na página inicial nós deixamos a primeira aula, um trecho da primeira aula aberta para que todos possam assistir e ter uma ideia assim do que está sendo falado lá dentro. Os alunos estão impressionados, nós muito felizes com o conteúdo, e tenho certeza que os que querem aprender, aqueles que têm sede de conhecimento, vão adorar, com certeza. Então, responder as minhas perguntas, a ordem de equilíbrio, né, da via, começando pela fé. Agora a aproximação da cigana é coisa da minha cabeça ou não? Claro que não. Pois é, Hélio, aí ele coloca aqui, obrigado, que respondeu aí realmente bastante contente, né? Então, olha, eu vou contar a fé só ali para vocês entenderem. Tudo começa com comportamento e ética, que, né, começa ali com os nossos guardiões, né, guardiões e guardiãs ciganas. Depois tem fé, restauração da fé, no caso ali, o trabalhar do amor, o amor universal. Depois vem trabalhar com não se ter a doença, como os ciganos trabalham aí para que não se tenha as doenças físicas, emocionais, financeiras e espirituais. E depois vamos trabalhar com a parte financeira. Temos ainda mais 3 clãs divinos, mas eles trabalham completamente diferentes agora, né? E vai ser muito bacana passar tudo isso para vocês. Mas eu contei para vocês desse alinhamento porque eu me dei conta ontem que eu falei, nossa, eu jamais teria pensado numa ordem dessa, não tinha pensado numa ordem dessa, e eu nem comentei nada, vim embora pensando nisso, falei, nossa, que bacana, olha como é que é o alinhamento do equilíbrio na vida da pessoa. Então eu fiquei muito feliz de ter também, né, visto isso com esses olhos e poder ontem ter feito isso para vocês, e agora estarmos aí falando sobre essa ética e esse comportamento que eles pedem, né? Muito bom, muito bom. Eu fiquei muito feliz. Então, assim, uma pergunta deixando até no ar, mas você, vendo isso, você acha que então todos nós podemos trabalhar com todas as linhas de ciganos, assim, de uma forma positiva, atraindo a sua essência, aquela essência da fé, enfim? Eu acho que isso vai acontecer, Alan. Eu acho que isso vai acontecer, porque os ciganos, eles vão caminhar para isso, para ter os seus trabalhos. Eles podem continuar trabalhando sim nas casas de Umbanda, assim como eles trabalham nas casas kardecistas, nas casas onde tem cirurgias espirituais, enfim, nas casas esotéricas, aonde é preciso, eu sei que eles vão trabalhar, mas eles vão sim ter um trabalho só deles, até porque tem guardião e guardiã cigana exatamente para guardar a casa. Sim. Entendeu? E, assim, eles têm sim a estrutura para ter um trabalho isolado, tá? Ser uma cultura, uma tradição somente deles. Tem sim. Uma coisa que vão perguntar, né? Seria na regência de quem
né? Dentro das casas umbandistas, normalmente eles chamam os ciganos na linha de Yansan, ou na linha de Egunitá, ou na linha de Manhaya Tempo, né? Que são as qualidades de Yansan que eu passo ali. Até por isso que eles são chamados filhos do vento. Não é à toa. Que tem também isso. São chamados filhos do vento por quê? Porque normalmente dentro do trabalho é ali. Mas Egunitá, ela é sincretizada com Santa Sara. Então, o trabalho tem toda a estrutura. Bacana. Isso, tem toda a estrutura. Então, é bom porque as pessoas vão até ver casas com só trabalhos. Eu acredito que num futuro não muito longe, casas só com os trabalhos aí só dos ciganos. E não, Carminha, não é coisa da sua cabeça, pode ficar tranquila. Não é coisa da sua cabeça, não. É muito bacana tudo que vem aí acontecendo com esse povo, que é brilhante, mas eles vão mostrar sim, porque como eles podem trabalhar, então o que eles vão fazer? Vão preparar os médiuns. Sim. Vão preparar os médiuns e mais uma vez o médium vai poder escolher o que ele vai trabalhar. Bacana isso. Isso, mas é o que eu acredito, sim. Perfeito. Isso deixa, então, buscar o conhecimento o mais rápido possível. Exato. Certo? Exato. Buscar o conhecimento para que as pessoas possam trabalhar, né, com os conhecimentos que ela já tenha. Como foi o programa passado, quando eu conto, né, dos ciganos, que eu contei como os ciganos poderiam trabalhar numa linha de cura usando os conhecimentos do médium, né, de reiki, de cromoterapia, de floral. Então, quando eu contei isso no programa passado, quanto mais o médium se prepara, melhor ferramenta ele é. Perfeito. Né? E aí, nós temos agora às 21 horas o Magia Cigana, que, né, às 20 horas a gente vai saber qual é o tema aí do programa, e vamos abordar mais um tema, claro, que vai ser delicioso, para falarmos desses ciganos e dessas ciganas, que, mais uma vez, abre uma oportunidade para conhecermos, né? Eu estou particularmente muito feliz com tudo que está acontecendo, e vamos em frente, porque com certeza eles têm muito mais para nos ensinar. Com certeza. Fica aqui novamente o convite para os interessados no curso Clãs Ciganos na Umbanda, ministrados pela professora Rose de Souza. O site para matrículas e todas as informações do curso, uma aula aberta, tudo disponível no www.estudarencasa.com.br. Sejam bem-vindos, vocês vão gostar muito. O curso está ótimo. Então até a noite, né, professora Rosa? Até a noite, né, no Magia Cigana, aí sim dá pra gente responder as perguntas, dá pra gente, né, mostrar a ética, né, e o comportamento que temos que ter, que esses nossos amados e guardiões já pedem, né, para que tenhamos desde o início. Então vocês vão vivenciar, não basta falar, tem que vivenciar tudo que nós estamos aqui falando. Não fica, as palavras não vão ao vento, apesar de eles serem filhos do vento, as palavras para o cigano não vão ao vento. Então, um beijo grande no coração de todos. Até o programa da noite, né, Alan? Até a noite. Contamos com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudarencasa.com.br.